abrir nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 11, primeiro de verso 1 a 6 e depois de 17 a 24. Evangelho de João, capítulo 11, versos de 1 a 6. Evangelho de João, versos de 1 a 6 e depois de 17 a 45. O texto é um pouco longo, não é? Mas se o irmão puder abrir a sua Bíblia é importante. E se o irmão quiser acompanhar no texto, na linguagem que eu vou falar, vai estar aqui exposta no nosso projetor de imagens. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, de um povoado de Marta e da sua irmã Maria. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramou perfume sobre o Senhor e lhe enxugara aos seus pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de Lázaro, estava doente, ficou 2 dias aonde estava. Versículos de 17 a 45. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus têm ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora tudo Deus te dará se o perdires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam a confortando em casa seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se em espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu olhos de cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Em uma gruta com uma pedra colocada na porta. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe farei
que você cresce e veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso porque o povo que estava ali, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora! O morto saiu com as mãos e pés em faixa de linho e o rosto envolto em um pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixe-no ir. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Amém? Glória a Deus. Deus e Pai, usa-me como instrumento para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão nessa manhã, irmão Eli, é ensinamentos de um milagre. Ensinamentos de um milagre, Késia. É isso que eu desejo falar para os irmãos desta noite. Este é o último milagre público que Jesus fez. Foi na semana antes de ser preso e morto na cruz. Lázaro era amigo de Jesus. Sim, Lázaro era amigo de Jesus. Ele ficou doente, piorou e chegou à morte. Quando a enfermidade do mundo chega em nossa casa, o infortúnio entra sem dizer nada. Ficamos profundamente angustiados e tristes, porque estamos vivendo um momento difícil em nossa vida. Mas esse texto nos mostra a ação de Jesus diante do sofrimento. Você que entrou aqui nessa noite, como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua vida familiar? Como é que está a sua vida em relação com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa? Como é que está a sua vida? Você precisa de uma ação de Deus em sua vida. Vamos ver o que esse milagre nos ensina. Em primeiro lugar, o milagre vem no tempo de quem? No tempo. Jesus amava a Marta e a Maria, mas mesmo assim, Lázaro ficou enfermo. Se Jesus amava a Lázaro, por que ele ficou enfermo? Alguém poderia perguntar. Permitiu que as suas irmãs sofressem, ele não amava a Marta e a Maria? Por que ele não salvou a Lázaro? Este é o grande dilema do ser humano. O amor de Deus e o sofrimento, irmãos, o amor de Deus e o sofrimento que ocorre na nossa vida. Deus nos ama sim, Deus nos ama. E por que sofremos? E por que sofremos? Então as irmãs lá começaram a dizer: Senhor, aquele que ama está próximo. Buscar a ajuda de Jesus foi a coisa mais certa que a família fez. A coisa mais certa que Marta e Maria poderiam fazer, Senhora Paula, era mandar as pessoas avisar a Jesus que Lázaro estava doente. Lázaro estava doente. Buscar a Jesus ajuda, queridos e amados, na hora da dificuldade, na hora da incerteza, na hora da dor, é a coisa mais importante que nós podemos fazer em nossas vidas. Aquele que vamos, quem ama, tem pressa em salvar. Essa foi a lógica de Marta e de Maria.
Se Ele nos ama, Ele vem nos salvar, Ele vem em nossa ajuda. Por que Jesus não curou Lázaro à distância, como tinha feito com o filho do oficial do rei, que em princípio ele nem conhecia? Porque ele não curou um amigo que amava? Essa atitude de Jesus, irmãos, parece contradizer o que o texto diz. Jesus o amava, mas ele não foi curá-lo. Rose, é algo estranho. É algo estranho. Os judeus não entendiam o sofrimento da família, mas alguns deles disseram, judeus disseram, ele que abriu os olhos do cego não podia ter impedido que este homem morresse. Olha só o questionamento que os judeus fizeram, Bruna, a respeito da atitude de Jesus. Meus queridos, infelizmente, também nós questionamos. Se nos ama, por que sofremos? Por que passamos por aflições? Por que o emprego não vem? Por que a doença nos ataca? Por que o mal está presente? Lembremos sempre, Deus amava Jesus, mas permitiu que ele bebesse do cálice amargo na morte da cruz. E ele amava Jesus. Em certa cidade do interior, tinha uma família que festejou, irmão Mário, o aniversário de 15 anos de uma adolescente criança. E fizeram aquela festa bonita, pomposa, não é? E o pastor pregou, não é? Dizendo que Deus tomava conta deles todos, tomava conta dela também, daquela criança, irmão Saulo. E no outro dia, depois da festa, no outro dia ela ganhou uma bicicleta. E ela pegou a bicicleta que a sua mãe tinha dado para ela e foi andar com as outras amigas na rua. Não era uma cidade grande. De repente, irmã Helena, entra um carro com um motorista bêbado em toda a velocidade e pega aquela criança na bicicleta. E aquela criança de 15 anos vem a óbito, morre. A mãe entrou em desespero, o pai também. E foram procurar o pastor da igreja. Pastor, como é que pode, pastor? O senhor pregou ontem que Deus protegia a nossa família. Deus protege a sua família. Mas Deus, irmão Alvinho, tinha um único filho e enviou para morrer na cruz, para salvar aquela menina que tinha morrido, o pai e a mãe dela. Amém? É por isso que nós devemos entender o tempo do Senhor para nos salvar. Por favor. O fato do amor de Jesus por nós não nos torna filhos prediletos. Você não é predileto de Jesus porque Jesus lhe ama. Sendo imune, especial contra tragédias, mágoas e infelicidade. Você não é imune. Você tem a proteção de Deus, mas você não é imune. Nós não somos imunes. É necessário que nós saibamos dessa verdade. Por exemplo, os discípulos. O que foi que aconteceu com os discípulos, irmã Gil? O que foi que aconteceu com os discípulos? Todos eles foram mortos de forma brutal. Os discípulos de Jesus, todos. Pedro foi morto, segundo a história, de cabeça para baixo numa cruz. Por que isso aconteceu com Pedro? Os outros também foram mortos. Por que? Eu pergunto, por que não eram discípulos de Jesus, amigos de Jesus? Por quê? Deus não tem predileção para proteger ninguém. Ele sabe de todas as coisas. Os cristãos primitivos foram arrasados, muitos deles.
jogados aos leões. No século passado foi o século que mais cristãos morreram pela sua fé. Século 20. Irmãos, necessário que a gente entenda isso. A Bíblia fala, irmã Diana, que Deus manda chuva sobre bons e maus. Deus manda chuva sobre bons e maus. Da mesma forma que dificuldades chegam na vida de bons e de maus. É necessário que a gente esteja apegado a esse Deus, para que Ele nos ajude nas épocas difíceis e celebremos nas épocas boas. Amém, irmãos? Importante termos essa verdade. Em segundo lugar, nossa necessidade urgente e aparente demora de Jesus. Verso 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou 2 dias aonde estava. Ficou 2 dias aonde estava. Olha só, existe lógica nisso? Existe lógica nisso? Hein, irmãos? Não existe lógica nisso. Mas Jesus sempre teve o controle de tudo. O que é urgente para nós, muitas vezes, não é urgente para Jesus. Marta não lidou somente com a doença de Lázaro, mas com a demora de Jesus. Talvez ela questionasse, Martinha aqui, será que Jesus virá? Será que Ele nos ama? Muitas vezes nos sentimos assim. É natural do ser humano. A fragilidade emocional diante da dor e das lágrimas. Caio, é natural do ser humano. Ela oscilou entre a fé no Jesus que tinha feito milagres e a lógica de Jesus ressuscitar no último dia. Mas ela não pôde crer no Jesus que deixou de curar o seu irmão na hora que ele precisou. Deus parece demorar em realizar a obra. Deus parece demorar. Um filho para Abraão e Sara. Ele prometeu o filho, não foi? No outro ano, Sara ficou grávida. Demorou quantos anos, irmãos? Quantos anos demorou? 25 anos. Para que Sarai, ainda não era Sara, ficasse grávida. 25 anos. O que você está pedindo ao Senhor? A conversão de seu filho, a conversão do seu esposo, a conversão do seu marido, a cura de uma doença que você está enfrentando, dificuldade no seu relacionamento, eu não sei o que, mas tudo que você está pedindo ao Senhor, peça crendo que Ele vai fazer. Crendo que Ele vai fazer. Segundo, Jairo pediu socorro a Jesus, sua filha que estava à beira da morte. Só que Jesus foi a caminho e no caminho ele encontrou quem? Aquela mulher que tocou nele e ficou curada de uma hemorragia interna, de menstruação crônica que ela tinha. E ficou conversando com Jesus. Jesus perguntou para ela, quem foi que me tocou? Aquela conversa toda e ela explicando a doença que ela tinha. E Jesus dando palavra para ela, para que ela pudesse falar. Eu acho que Jairo estava ali numa agonia. Será que ele não vai logo salvar a minha filha? Eu estou aqui no desespero, e ele atendendo essa mulher. Mas Jesus não ligou. Quando Jesus chega perto de Jairo, chega a notícia: não incomoda o mestre, a tua filha morreu. Aí Jesus disse o quê para Jairo? O que Jesus disse para Jairo? Crê somente. Crê somente. E ele creu. Jesus foi na casa dele, entrou,
Houve todo aquele episódio, as pessoas que estavam chorando, depois começaram a rir. Jesus entrou na sala, entrou no quarto e curou a menina e ressuscitou a menina para a glória de Deus. Amém, irmãos? Só Jesus pode fazer isso. Interessante que Marta, em sua fé, prestem atenção, Marta, em sua fé, passou por 3 provas grandes. A primeira prova, a ausência de Jesus. Jesus não estava presente fisicamente com eles lá, diz o texto. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer ao Senhor, ao Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente, mas ele estava distante fisicamente. E lá ficou. Segunda, a demora de Jesus. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Terceiro, a morte de Lázaro. Jesus disse: tire a pedra. Marta disse: o que, meu irmão? Já cheira mal, ele está morto há 4 dias. Essas 3 são provas na vida de Marta e de Maria também. Ela teve que enfrentar essas 3 grandes dificuldades. Talvez nós não tivéssemos fé diante disso. Nós devemos entender o tempo de Deus. Terceiro, devemos ver o nosso tempo, que é Cronos, com o tempo de Jesus, que é o Kairos. No entanto, enquanto ouviu falar de Lázaro, estava doente, ficou mais 2 dias ali. Jesus sempre agiu segundo a agenda de quem? Segundo a agenda de quem, irmãos? De Deus. Já pensou se Deus agisse segundo a minha agenda? Segundo a agenda do irmão Ciron? Segundo a agenda do irmão Luiz Cordeiro? O que seria de nós? O que seria de nós? O que seria de nós? E o Senhor Deus queria que Jesus demorasse um pouco mais ali, pois havia uma crendice popular entre os judeus, que somente depois de 3 dias a pessoa havia morrido. Jesus tinha que demorar um tempo. Era o tempo da manifestação da glória do Senhor. Era o tempo onde ele podia dizer: Lázaro, sai, Lázaro, vive. E isso aconteceu. Meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, Jesus sempre chega na hora certa. Jesus sempre chega na hora certa. Ele nunca chega atrasado. Ele anda segundo o cronograma do céu, não segundo a agenda do homem. Ele age no tempo de Deus e não na pressa do homem, ou seja, não na minha pressa, nem a de Zé Carlos, e nem a sua pressa. Ele age segundo a direção de Deus. As irmãs acharam que Jesus chegou atrasado, tanto que disseram que, mestre, se estivesse aqui nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus chegou no tempo oportuno. O atraso não faz parte da vida do Senhor Jesus. O Sileide, o atraso não faz parte da vida do Senhor Jesus. Ele nunca é pego de surpresa. Ele nunca é pego de surpresa. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o amanhã desde ontem. E ele enxerga o futuro desde o passado. Olha só, irmãos, Jesus é assim. Ele conhece o fim desde o princípio. Conhece o amanhã desde ontem. Ele enxerga o futuro desde o passado. Jesus nunca é prego de surpresa. Ele sabia da morte de Lázaro.
mas também ele sabia o que ele iria fazer. Amém, irmãos? É necessário que creiamos nisso. Em quarto lugar, Jesus realiza o quê? O milagre. Versos de 22 a 25. Diz: mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, acontecerá o quê? Viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Marta podia crer que Jesus, se tivesse no passado, poderia evitar a morte do irmão dela, no passado. Marta cria no Senhor, queria ressuscitar no último dia, quando Jesus voltasse. Mas Marta não acreditava que Jesus poderia fazer naquele momento, naquela hora. A grande milagre que ele fez na vida de Lázaro: Lázaro, sai para fora. Lázaro, vem viver novamente. Jesus tinha autoridade para fazer isso. E eu pergunto, na sua vida, você tem dado essa autoridade a Jesus? Você tem dado essa liberdade a Jesus, para Ele agir como Ele quer na sua vida? Ou você tem colocado empecilhos para que Jesus haja na sua vida? E eu pergunto a você, diretamente a você: você tem deixado Jesus agir na sua vida? Ou você tem colocado empecilhos para que Jesus não venha agir como Ele quer na sua vida? Não é como você quer, mas é segundo a vontade do Senhor. Você tem deixado? Pergunte para você mesmo: eu tenho deixado Jesus agir na minha vida? Nós somos assim também. Cremos no Jesus que fez no passado e o que Ele vai fazer no futuro, mas não cremos no que Ele pode fazer hoje. Não cremos, irmão Zé e irmã Lúcia, no que Jesus pode fazer hoje. Joabe, muitas vezes nós não cremos, duvidando ou duvidamos no que Jesus pode fazer hoje em nossas vidas. Estamos também, segura um pouco, estamos também ocorrendo nessa mesma questão. Oramos pelo nosso casamento, e o casamento está indo de mal a pior, e não cremos que Deus pode intervir e mudar aquele casamento. Parece com a igreja primitiva, que quando Pedro estava preso, eles se reuniram, irmão Pedro, para orar para que fosse libertado Pedro, apóstolo. E quando Pedro foi solto de uma forma milagrosa, e chegou meu Maria José e bateu na porta, aí Herodes, se não me engano, foi lá para ver quem era. Aí voltou correndo dizendo: é Pedro. Aí disseram: não, não é Pedro não, é uma alma, é o espírito dele. Não creram no poder da oração da própria igreja. Irmãos, nós não podemos ser assim. Oramos por nossas emoções e muitas vezes nos pegamos no meio de um deserto espiritual. Oramos pela cura e nos preparamos para a morte. Oramos pela cura de alguém, mas nos preparamos a levá-lo para a morte.
Vinícius, isso não pode acontecer. Por favor. Não podemos viver de lembranças do passado. O passado já passou. Nem apenas em promessas do futuro, mas temos que crer em Jesus hoje. Ele poderá realizar algo tremendo em nossas vidas. Ele pode realizar algo tremendo em nossas vidas. Queridos, é importante darmos esse espaço para o Senhor trabalhar em nós. Devemos crer em Jesus, que Ele não apenas era, ou eu era, ou apenas eu serei, mas Ele é o grande eu sou. Ou nós cremos nisso, irmãos, ou nossa fé está fadada ao fracasso. Ele mesmo afirma: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou e eu sou. Não é eu fui nem eu serei. Eu sou presente na vida diária de cada pessoa que crê realmente nele. Que crê realmente nele. Que crê realmente nele. Aí aparece um versículo pequeno. Jesus o quê? Chorou por quê? Pela morte de Lázaro, pela tristeza de Marta e Maria e de alguns judeus que estavam ali com eles, porque ele amava. Jesus mostra um pouco da sua dor. Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Talvez você possa estar orando e pensando: será que alguém está me ouvindo? Ele está te ouvindo, sim. Ele está te ouvindo, sim. Jesus se importa com você. Ele quer enxugar do seu rosto todas as lágrimas. Ele quer passar com você pelo pesar que você está passando, para mostrar, irmãos, que Ele não é um Deus fatalista, impessoal, distante e legalista. Não. Ele é um Deus acessível às nossas dificuldades, ao nosso chorar e ao nosso lamentar. Amém, irmãos? Ele é o Deus Emanuel. Ele se entristece com você. Ele quer chorar com você. Deseja passar em seu coração o bálsamo de Gileade, trazer refrigério para a sua alma, sorriso para os seus lábios. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. Em quinto lugar, Jesus via no milagre a oportunidade para a glória ser de Deus. Vamos repetir essa frase todos juntos, vamos lá? Jesus via no milagre a glória de Deus. O milagre não tem um fim em si mesmo. Nenhum milagre tem um fim em si mesmo. Sempre tem um objetivo maior, algo a nos ensinar, Cíntia, com aquele milagre. Então, disse claramente: Lázaro morreu. Para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Isso é Jesus falando anteriormente. Eu sabia que sempre me ouves, ele está falando com Deus, mas digo isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois disso,
Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas e deixem-no ir. Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, aconteceu o que com ele? Creram nele. Esse era o objetivo do milagre da ressurreição. Não existe um milagre com fim em si mesmo. Sempre há algo mais importante que Deus quer fazer na vida do seu povo com aquele milagre. Com aquele milagre. Na ressurreição de Lázaro, Jesus queria ensinar que Ele é o quê? A ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Fortalecer a fé dos discípulos. Os discípulos viram, o homem estava morto. Jesus disse: sai, e ele saiu. Fazer Marta crer antes de ver a glória de Deus. Tem muita gente, irmãs Gils, que tem 3 agora aqui, não é? Que diz assim: eu quero ver para eu crer. Isso está certo, irmãos? Não, não está certo. Eu tenho que crer para ver. Foi isso que Jesus mostrou para Marta. E levou também os judeus a uma fé salvadora no Cristo. Olha só os objetivos que Jesus Cristo fez. No tempo dele, com a vontade de Deus, agindo em Jesus para ressuscitar Lázaro. Queridos, mostrar a vida eterna só acontece para quem tem uma fé firmada em Jesus. Quem não tem uma fé firmada em Jesus não pode dizer que vai morar com Jesus depois da morte. E que a morte não tem palavra final na vida de nenhum cristão. Para aqueles que creem em Jesus, Jesus sempre tem a palavra final. Amém. Concluindo a nossa reflexão. Já passou sobre isso. O que esse milagre nos ensina? Primeiro, o milagre vem no tempo de quem? De Jesus. Eu já disse aqui, a minha mãe orou 40 anos para meu irmão mais velho se converter. Ela morreu e meu irmão não se converteu. Depois que ela morreu, depois que a família, ninguém mais acreditava nele, eu fui lá e disse que existia uma pessoa que acreditava nele, que era Jesus. E ele disse assim para mim: Paulo, você vai ouvir falar em mim. Eu estava lá em Petrolina, era pastor na igreja lá. Aí eu recebi uma ligação de um homem com uma voz estranha: é Paulo Roberto Dantas? Eu disse: é Paulo Roberto Dantas. É porque seu irmão está aqui. Ele fez uma decisão ao lado de Jesus e ele agora é um cristão. Amém. 40 anos de oração ela não viu, mas o tempo é de Deus. Amém. O tempo é de Jesus. Segundo, nossa necessidade urgente e aparente demora de Jesus. Nós necessitamos de algo e queremos que seja na hora. Mas Jesus pode demorar um pouco. Com minha mãe demorou 40 anos, ela nem viu. Com outros 5 anos, 25 anos, 26 anos. Deus tem o tempo dele para agir. Ele não age no tempo nosso, cronológico. Ele age no tempo kairos, o tempo das oportunidades. Devemos ver o nosso tempo, cronos, e o tempo de Deus, kairos, é o tempo certo. Quarto, Jesus realiza o milagre. Para o quê? Glorificar a Deus. Amém, irmãos? E eu gostaria de dar apenas uma palavra. Querido, talvez você esteja passando uma aflição grande em sua casa ou na sua vida. Você ora e parece que Jesus não responde.
saiba de uma coisa: Jesus nunca chega atrasado. Nunca chega atrasado. Ele não é apenas aquele que fez ou que fará, Ele é aquele que faz. Ele chora com você, se compadece da sua família, e Ele pode fazer o impossível para você. E Ele perguntou a Marta: quem crê em mim não morrerá eternamente, ou seja, a morte espiritual não passará. E depois Ele perguntou a Marta o quê? Crês tu nisso? Crês tu nisso? E eu gostaria de perguntar a você agora: você crê que Jesus pode ressuscitar a tua vida? Você crê que Jesus pode mudar a tua vida? Você crê que Jesus pode alimentar a tua vida de uma forma tal que você nunca mais vai ser o mesmo? Eu não estou falando aqui de decisão religiosa, não, irmãos. Estou falando da decisão por Cristo e em Cristo.